Seguinte, ninguém me pediu, mas eu decidi fazer. Top Gun Maverick é um dos filmes que eu mais gosto. Eu acho a edição fenomenal. Inclusive tem esse vídeo aqui do Gaveta que ele entrevista o editor do Top Gun. Então é sensacional, tu consegue colher já insights muito fodas do filme. E, pô, fica a dica. Pra quem gosta de edição, pra quem gosta de aprender, esse vídeo aqui é um fenômeno. Mas calma, primeiro termina de assistir esse vídeo e depois vai ver o vídeo do Gaveta. Eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. E pra deixar uma coisa clara, a edição que eu fiz aqui não tem como objetivo ser um trailer melhor ou pior, ou me comparar ou algo do tipo. Isso aqui é um estudo de edição. Eu fiz pra poder aprimorar as minhas habilidades e entender o que a gente consegue fazer pra brincar com timing, com retenção, com ritmo, com storytelling, com emoção, que é tudo que tu precisa pra tu poder montar um trailer. Inclusive, fica uma recomendação. Caso você esteja sentindo que a tua edição tá travada, isso aqui é um excelente exercício pra tu poder trabalhar 1 milhão de coisas que tu pode usar em qualquer nicho. Independente se você edita pra rede social, YouTube, pra canal de jogo, casamento, enfim, qualquer coisa. Todas as técnicas empregadas aqui, elas podem ser traduzidas pro nicho que tu edita. Vocês vão ver como isso realmente te coloca à prova. É muito mais difícil e muito mais complexo do que parece. Vamos assistir. Atenção! O único homem a derrubar 3 aviões inimigos nos últimos 40 anos. Você já devia ser pelo menos contra-almirante. Mas ainda é capitão. Medalha de serviços distintos. Mais medalha. Mais medalha. Mas você não consegue uma promoção. Não irá se aposentar. E apesar de todo empenho, você se recusa a morrer. Por quê? Eu estou no meu lugar, senhor. Por motivos que só Deus e o seu anjo da guarda sabem. Você foi chamado de volta a Top Gun. É o ser humano vivo mais veloz. Ah, não tô acreditando. Pete. Penny? Agora, mais que nunca, depende apenas do homem ou da mulher na cabine. Não, alguém não vai sair vivo disso. Pode ser feito ou não? Serão necessárias 4 aeronaves voando em ala que dispõem aos mísseis terra-ar. Se sobreviver a isso, será a luta de caça até em casa. Faz tempo que eu pilotei um F-18. Acho que você entendeu errado, capitão. Não queremos que pilote. Queremos que ensine. Senhor? O instrutor de vocês é um dos melhores pilotos que este programa formou. Os feitos dele são lendários. O que ele vai ensinar a vocês poderá significar a diferença entre a vida Que é isso? e a morte. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. Toda missão tem os seus riscos. Esses pilotos aceitam isso. Eu não. Senhor, isso é realizável? A resposta a essa pergunta vai depender do piloto na cabine. Você não tá voando rápido bastante. Eu não sei o que fazer. Não é o avião, senhor. É o piloto. Fala comigo, pai. Vamos lá, garoto. Você consegue, não pensa. Apenas faz. Fumaça bichada! Estamos pegando fogo! Estamos pegando fogo! Por que ficou no meu caminho? Você não estava pronto. Se parar pra pensar lá em cima, você morre. Pode acreditar. Não me pede pra enviar alguém pra morrer. Por favor, não me pede pra enviar ele. O que você vai fazer? Que escolha eu tenho? Fumaça bichada! Vire, sua direita! Alijamento de emergência, 10 a 3 com apoio. Aí vem outro! Ejetar! 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 Obrigada, capitão. Agora a sua conta tá quitada. Capitão? Ainda? Capitão de Mar e Guerra condecorado.
Beleza, vamos lá. Eu até comentei com um amigo meu. Esse trailer, ele é um sabor trailer. Eu vou só dar um contexto pra vocês do que eu tô querendo dizer com isso de sabor trailer. Óbvio, qualquer pessoa que assista vai conseguir interpretar que o tipo de edição feita não é a estética padrão de um trailer de Hollywood. Com as cenas colocadas de maneiras específicas, as falas sendo colocadas de maneiras específicas. Pra deixar isso claro, o meu objetivo foi simplesmente fazer um vídeo maneiro. Eu usei essa nomenclatura de trailer pra ficar um pouco mais fácil da gente entender. Mas é um sabor trailer, beleza? Um trailer oficial, ele tem o benefício da dúvida. Tu não sabe que essa cena aqui são eles ouvindo o rádio dos pilotos, fazendo os treinos lá com o Maverick. Então tu tem percepções muito diferentes pra quem não conhece o material. Aqui, como esse filme, 99% de vocês já assistiram, não vai ter todo o impacto. Então eu, acima de tudo, quis trazer ritmo, dinâmica, energia e ainda assim contar um pouco da história. Eu fiz ele um pouco maior pra que a gente tivesse mais conteúdo pra poder falar e mais momentos do vídeo que a gente conseguisse realmente falar da parte técnica. Então se a gente for trazer aqui uma estrutura de trailer convencional, pegar, por exemplo, o último trailer do Homem-Aranha, tem aqui, ó, 2 minutos e 30, do Superman, 2 minutos e 20, ó, 3 minutos, como tá aqui. Do próprio Top Gun, ó, 2 minutos e 19, GTA 6, 2 e 47. Então eles flutuam mais ou menos nessa minutagem. Essa montagem aqui completa, ela tá fechando com 3 e 36. Então sim, é um material um pouco mais longo. Eu vou desenhar aqui pra ficar mais fácil. Geralmente a estrutura de um trailer vai ter um momento aqui no começo pra poder te prender de alguma maneira. Então tem uma subida muito veloz, depois tu cai, dá um certo descanso. Esse tempo aqui é um descanso. E depois você começa a subir, chega no ápice do vídeo, tem aquela queda brusca e tem aqui alguma resolução final, que geralmente é aquela piadinha, ou é igual eu coloquei ali na minha, que ela falando que ele é capitão ainda e tal. Capitão? Ainda? Então tu tem alguns padrões que eles são seguidos. Tu pode ter uma outra estrutura parecida com essa aqui, por exemplo, em que ela vai subindo, tem o ápice, desce, às vezes vai ter mais um momento de ápice, desce de novo, e aqui tem outro descanso daquele, que é a resolução que eu acabei de explicar. Outro modelo, um trailer cheio de altos e baixos. Isso também é muito comum, depende do objetivo do diretor. Então tu vai ter um trailer que ele vai, começar, porrou, desce. Porrou mais uma vez, desce. Porrou mais uma vez, desce. Aí vai porrar muito, desce, e de novo no final tem aquele descanso. Perceba que independente do estilo que tu for seguir, existe sempre um padrão, que é esse finalzinho. Isso aqui é uma certa curva dramática, porque tu chega no topo, tem um momento aqui de um êxtase muito grande, e aí tu desacelera. Isso acontece em todos, tá? Eu sei que meu desenho é uma merda, mas dá pra entender. E a gente pode visualizar esse gráfico também de outra maneira, fazendo com que essa linha aqui seja o nosso tempo, e essa linha aqui seja a nossa tensão. Então, entendendo isso, agora fica um pouco mais fácil de visualizar. Essa é uma estrutura narrativa clássica de vários trailers. O que eles fazem? É diferente de todos esses aqui que eu já mostrei. Eles vão começar, eles dão um pico, voltam, dão mais um, voltam. Percebam como eles vão fazendo pequenos pontos de contato com quem tá assistindo e elevando um pouco a expectativa da pessoa e colocando ela naquele mundo. Então ele usa isso aqui tudo pra te ambientar, ele vai aumentando e descendo. Por quê? Isso é uma característica humana nossa. Existem estudos que comprovam isso, eu não vou acabar lembrando agora, mas quando você trabalha emoções desta maneira aqui na edição, ou seja, você dá uma certa recompensa aqui e aqui você descansa, pra depois você dar outra recompensa aqui, esse gap, ele te prepara pra esse próximo momento de pico. E isso é interessante que tu faça na edição. E como eu falei no começo do vídeo, isso do contraste nas cenas serve pra qualquer tipo de edição, independente do teu nicho. Não é contraste de cor, é contraste de ritmo, de emoção. Então tu vai seguindo, tu vai cada vez dando um estímulo mais forte, pra que chegue aqui no final, tem um porradão, e aí de novo tem aquela conclusão que você desce. Tu pode usar pra poder trazer um tom mais leve. João, pra que tu tá explicando isso tudo se tu disse que a edição, ela não foi necessariamente pensada para ser um trailer? É pra dar um contexto e pra que vocês entendam que a forma mais correta e padrão seria seguir uma estrutura parecida como essa. Então vamos lá, vamos começar a entender algumas coisas aqui e por que elas estão colocadas dessa maneira. Atenção! Esse começo, pra galera mais atenta, talvez tenha notado. Isso aqui é o áudio do 300. Espartanos, qual é vuestro ofício? Eu queria trazer algo mais, essa pegada um pouco mais militar, os aviões lá atrás voando. É mais pra trazer uma sensação de impacto. É um pouco parecida com aquele primeiro gráfico que eu mostrei pra vocês. Ele dá um porradão e depois desce. Eu queria trazer uma certa antecipação do que a gente ia ver. Então, eu coloquei cenas de avião, sempre dando estímulos sonoros e visuais. Então, vocês vão ver que durante esse vídeo inteiro, existem momentos deles virando as manoplas, dele acelerando, pra trazer um pouco mais dessas conexões. Eu acho que tu vê o avião só virando é interessante, mas quando tu une isso com imagens dele justamente antecipando esses movimentos, acho que fica muito mais real. Inclusive, isso é uma coisa que acontece muito no filme. Eles exploram muito essas questões. Aqui eu tentei seguir um pouco daquela clássica estrutura de trailer, então, de novo. A atenção começou, deu um... Opa, que é isso? Vem com algumas imagens do jato. A logo da distribuidora, né, de quem produz o filme. O único homem a derrubar 3 aviões inimigos nos últimos 40 anos. O que eu quis trazer nesse primeiro arco? Eu quis mostrar quem era o capitão. Eu sei que tem muita gente que não viu o primeiro filme, só viu o segundo. Então o meu objetivo era justamente apresentar quem era o Maverick. Na sequência, pra que não fique algo tão engessado. Eu coloquei essa track de áudio dele falando isso, e depois eu vim com umas cenas mais impactantes pra poder não ficar algo tão bruto, uma fala colada na outra, enfim. Pra deixar um pouco mais orgânico. Resumindo é isso.
E o principal é pra usar essas explosões que tem no filme. O filme acaba abusando muito disso. Você tem vários cortes e vários momentos que eles usam do som do jato ser muito alto e eles acabam fazendo essas transições. Por exemplo, olha como existe um gap no áudio e depois um boom muito grande. É uma das coisas que eu quis trazer nesse trailer, é um dos motivos de eu ter feito o corte dessa maneira. Bom, aqui eu sigo mostrando um pouco da relação do Maverick com a Marinha. Você foi chamado de volta a Top Gun. Aqui tem mais um momento daquele que eu dou um certo descanso na música, vou criando uma antecipação com a trilha subindo. Um fade, tá? Não tem nenhum tipo de mixagem aqui, é muito básico. Um efeito sonoro desse avião passando que eu aproveitei do próprio filme mesmo. Algumas cenas mais contemplativas pra poder combinar com a trilha. Quando ele fala que ele foi chamado de volta a Top Gun, tem um ar um pouco mais épico, assim, tem uma coisa, porra, caramba, ele vai voltar. Então foi justamente o que eu quis causar. Coloquei uma trilha que tem essa energia um pouco mais pra cima, é algo um pouco mais, entre aspas, sentimental e dramático ao mesmo tempo, enfim. E coloquei cenas pra trazer uma certa leveza. E não ficar muito mais cena só dele ou cena de avião. É o ser humano vivo mais veloz. Os trailers que a gente assiste, os trailers que são feitos de forma oficial, eles servem pra criar hype, principalmente, porque eles precisam te levar pro cinema. Então por isso que às vezes até alguns filmes eles optam por revelar coisas que às vezes não deveriam ser reveladas, mas pra poder criar um hype, pra poder criar uma certa vontade da pessoa. Eu vou lá assistir porque eu quero ver. O objetivo principal acaba sendo esse. Eu acabo explicando aqui um pouco mais de quem são os personagens, de que eles vão se reencontrar, do que vai acontecendo, enfim. Bem? Aqui, basicamente, um estímulo sonoro pra poder acompanhar a música. Não tem muita explicação por eu ter colocado esse take do cine, é mais pra poder dar uma vibe interessante. A edição é muito sobre isso, né? Principalmente a edição de trailer. Tem essas questões mais técnicas e mais burocráticas, mas é muito feeling, não tem jeito. É muito sobre tu assistir e às vezes tu sentir. Eu aprendi isso com um amigo meu. Ele falava, João, cara, às vezes não é muito sobre, porra, o corte fazer sentido. É sobre o que tu tá sentindo assistindo. Entende? Mesmo que aquilo não faça muito sentido. Se o sentimento que tá te passando é algo que é o que tu quer, funciona. É uma maneira boa de se pensar na hora que tu for editar. Pra que tu não fique bitolado em, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, o que tu tá sentindo assistindo? Tá funcionando? Tá maneiro isso que tu fez? Então segue o jogo, sacou? Óbvio, né? Tem as ressalvas, mas é um bom pensamento pra ajudar a edição. Bem? Agora, mais que nunca, depende... Aqui eu entrei pra um arco um pouco mais dramático, né? Eu começo a colocar falas deles introduzindo qual é a missão, que, enfim, vai ser uma missão difícil, mas pra poder começar a dar um contexto e fazer uma cama. O trailer, ele tem muitas falas fazendo a base. Então, tem muito trailer que é basicamente só uma fala atrás da outra e uma trilha atrás. Isso não é um problema, é uma característica do trailer. E basicamente isso, entre aspas, tem que ser respeitado. Então, aqui eu dou várias falas. O vídeo inteiro, ele é repleto de falas. São poucos momentos que você tem descanso realmente de diálogo. A maioria das vezes tem diálogo aqui pra te dar uma certa... Te colocar nesse mundo, entender um pouco dos personagens, entender um pouco do que tá acontecendo. Aqui é um momento de respiro. Por quê? Eu crio uma certa tensão, porque eu coloco imagens deles mais sérios, coloco imagens dos jatos, coloco esse take aqui, ele propositalmente foi feito numa luz mais baixa, mais escuro, pra poder dar uma certa tensão, acompanhado dessa fala de que... Será a luta de caça até em casa. Será a luta de caça até em casa. Eu até coloquei um reverb aqui. E aqui tem uma certa quebra pra poder dar um descanso e a gente voltar a um momento de ápice. Então é um pouco parecido com aquele gráfico de que sobe, desce. Aí depois vai subir de novo, desce. Faz tempo que eu pilotei um F-18. Acho que você entendeu errado, capitão. Não queremos que pilote. Nessa parte a gente consegue desenhar claramente aqui uma linha subindo. Ela desce pra dar esse descanso dele falando que não pilota o F-18 há muito tempo. Faz tempo que eu pilotei um F-18. Está com a emoção e a tensão caindo. Você entendeu errado, capitão. Não queremos. A gente começa a subir. Queremos que pilote. Queremos que ensine. Senhor? E aqui a gente tem uma atenção de volta. O instrutor de vocês é um dos melhores pilotos que este programa formou. Os feitos dele são lendários. O que ele vai ensinar a vocês poderá significar a diferença entre a vida... Essa fala, ela é, de certo modo, pesada, né? Deles falando que vai ser entre a vida e a morte. Então aqui eu coloquei cenas, basicamente, que ilustrassem isso, que ilustrassem essa dificuldade, mostrassem os caças voando. Poderá significar a diferença entre a vida... Que é isso? E a morte. Aqui mais um descanso, tá? Aqui a gente consegue tranquilamente desenhar aquela curva de que tá subindo, desceu pra subir de novo. Ó, desceu, descansou. E a morte. E a morte, sobe. Começa a subir. Bom dia, aviadores. Aqui é o seu capitão. Toda missão tem seus riscos. Esses pilotos aceitam isso. Eu não. Senhor, isso é realizado? A resposta a essa pergunta vai depender do piloto na cabine. Você não tá voando rápido o bastante. Eu não sei o que fazer. Não é o avião, senhor. É o piloto.
Basicamente, até aqui, isso aqui tudo serve pra poder antecipar, serve quase como uma antecipação de 2 minutos e 20 pra essa próxima cena, que é onde tem os momentos mais... maior energia, com maior troca de takes, com coisas acontecendo. Eu uso praticamente esse começo inteiro aqui pra preparar os pontos de impacto, sim, eu trago momentos mais pra cima, descanso, depois levanto de novo, descanso de novo. Foi o que eu falei, não é estrutura convencional, é um trilha maior, mas pra título de estudo é muito interessante. Aqui tem muita técnica empregada. Eu já vou falar um pouco mais sobre. Eu fiz isso tudo pra chegar aqui e a gente ter esse momento de... porra, é agora. É o piloto. Fala comigo, pai. Vamos lá, garoto, você consegue, não pensa. Apenas faz. Por que ficou no meu caminho? Você não estava pronto. Se parar pra pensar lá em cima, você morre. Pode acreditar. Não me pede pra enviar alguém pra morrer. Por favor, não me pede pra enviar ele. O que você vai fazer? Que escolha eu tenho? Alijamento de emergência, 10 com apoio. Aí vem outro. Aqui é aquela curva final. Então subiu muito, essa é a parte mais impactante do vídeo. Vem aqui, descansa. E a gente vai ter esse último momento, que é ele... batendo continência ali no velório, a gente já entendeu que isso aqui é um velório. Ele tá chorando. E aí fecha. E a gente tem esse último finalzinho aqui que é só pra deixar um clima um pouco mais leve. Obrigada, capitão. Agora a sua conta tá quitada. Capitão? Ainda? Capitão de Mar e Guerra condecorado. E é isso. Aí, pra quem sempre pergunta, essa edição eu fiz ela em mais ou menos umas 6, 7 horas. Galera, é o seguinte, eu fui um pouco mais direto e não entrei muito em detalhes, porque esse vídeo, ele é tecnicamente muito complexo. Se eu fosse entrar em todos os assuntos e todos os pontos que eu trabalhei e pensei durante essa edição, o vídeo ficaria mais burocrático, ficaria mais técnico e seria um conteúdo um pouco mais denso. Como o meu foco aqui no YouTube é entregar algo explicativo e funcional, mas mesmo assim que seja, de certo modo, mais simplificado, eu vou deixar essa aula mais completa pros membros. Pra quem tá muito interessado em aprender técnicas bem mais avançadas e maneiras mais avançadas de pensar na hora que estiver editando. Eu tenho aqui uma timeline de 2 horas, que é o filme inteiro. Então tu vai separando vários momentos, vai colocando o que tu acha melhor, separa as falas, aqui eu coloquei um monte de coisa. E aí tu começa com uma timeline assim, ó. Não tem nada. Tentem entender e, se possível, façam essa prática. Baixem um filme ou até mesmo um trailer, tentem reeditá-lo. Isso te coloca pra pensar muito. Você tem que fazer muitas escolhas. Agora aqui no canal, não sei se você notou, tem uma opção de seja membro. Eu vou deixar esse projeto pra download lá, você vai conseguir abrir, mexer em toda essa timeline, entender alguns segredinhos, algumas coisas que eu fiz aqui, até na própria mixagem de áudio, alguns efeitos nos takes também. Então você vai conseguir baixar, abrir aí no teu computador, realmente ter essa timeline pra tu poder mexer, estudar, analisar, reeditar, fazer da forma que tu achar melhor. Os membros aqui do canal vai começar a ter muito conteúdo maneiro, mas fica tranquilo que caso você não queira se tornar membro, não possa, não tem problema, os conteúdos gratuitos 100% vão continuar, pode ficar em paz, tá bom? Bom, galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreve no canal, comenta se você não tiver gostado, não tem problema nenhum, não dá pra agradar todo mundo. Só lembra que eu editei isso aqui em umas 5, 6 horas, tá? Então quebra esse galho aí e é isso. Valeu, um abraço, se inscreve no canal, comenta, vambora, tamo junto.